mudança? Muito porque não, eu digo, o que está aqui, eu vou te apresentar para ti mesma de uma outra forma, eu falo para o pessoal, né, quando chega para essa leitura do teste. Então, o que está aqui é o que está dentro do paciente, não tem como a gente modificar. Thaís, eu vou repetir esse teste daqui a um tempo para ver se ele melhorou. Não vai repetir. Esse teste é feito uma vez na vida e a gente vai trabalhar em cima dele a partir de agora. Então, é a comprovação do que a gente precisa intervir de conduta. Bem-vindos a mais um episódio do Laudo Bom da Vida, o podcast da Testify. Hoje nós recebemos aqui a doutora Thaís Martin, que é nutricionista clínica e especialista em reprogramação epigenética também. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, reprogramação, falar sobre epigenética, falar sobre genética, falar sobre saúde da mulher. Doutora Thaís, obrigado, um prazer recebê-la aqui. Obrigado pela tua visita à Testify. E faz uma gentileza, se apresenta para quem nos assiste e já emenda a tua apresentação com uma discussão leve, uma definição leve principalmente sobre nutrição de precisão. Muito prazer a todos, obrigada pelo convite. Meu nome é Thaís Martin, como o Gustavo já falou. Eu sou nutricionista, né? A minha formação inicial seria para ser uma professora acadêmica, mas em algum momento da minha carreira eu acabei me rompendo com a academia e fui em busca, então, do meu sonho de ser nutricionista, atuar em consultório. E dentro desse meio, só para explicar como que eu vim parar aqui na reprogramação epigenética, né? Porque eu tenho doutorado em biotecnologia, com ênfase em biologia molecular. Então, eu trabalhei muito tempo com pesquisas nessa área, né? Pesquisas com seres humanos também. E eu via um abismo entre a academia e como que eu ia trazer isso para a minha prática clínica. Né? Eu sempre fui pesquisadora. E quando eu encontrei a reprogramação epigenética, foi um sonho realizado, porque eu pude trazer todo o meu conhecimento acadêmico para dentro do consultório e encontrar, então, esse elo de novo entre a minha profissão e o que eu estudei tanto tempo para poder me gabaritar e ter esse embasamento. Então, a reprogramação epigenética hoje é uma realidade para nós, como nutricionistas, e é uma área que separa, né? Ela é uma área onde a gente acaba com as tentativas e erros. E eu sou uma própria paciente de mim mesma, né? Onde foi que eu me encantei pela reprogramação? Quando eu fui paciente. Né? Eu cheguei nesse momento, eu sempre tive dificuldade de emagrecer na minha vida, algumas questões comportamentais relacionadas à comida, né? E quando eu pude ser caso clínico do Dr. Luciano Bruno, eu entendi e respondi uma questão de 35 anos da minha vida, que eu buscava essa resposta. Então, eu estava até comentando aqui com o pessoal que quando a gente conhece as nossas dificuldades, transpõe essas dificuldades, a nossa profissão passa a ser uma ferramenta para servir outras pessoas. Então, através da minha dificuldade, hoje eu consigo trazer para o meu consultório a medicina, a nutrição de precisão, que é para que a gente consiga entregar esses resultados para os pacientes. Legal. E eu fiquei curioso, a tua vida acadêmica foi bem longa, né? Foi. Fiz mestrado, doutorado, e então aí a gente tem mais de 10 anos, né, de dedicação para essa parte acadêmica. Então isso eu uso muito desse conhecimento, né, inclusive para escolher as empresas que a gente trabalha, os testes, os artigos que a gente vai usar, né, então... Faz muita diferença, Faz né? muita diferença. Eu saí da graduação para uma especialização em autoimune e depois foi carreira de gestão. Eu fui para gestão, completamente para gestão de produtos, gestão de empresas, de negócios, e eu fui voltar para a academia tem 2 anos. Então eu concluí meu mestrado no ano passado e fiz em biotecnologia também. E é curioso porque ficar esse tempo todo fora e trabalhar na gestão e ter uma visão totalmente diferente do mercado para depois voltar para a academia é um desafio. É um desafio, porque a visão que o mercado tem da academia e que a academia tem do mercado são visões ainda muito distintas e muitas vezes a gente perde oportunidades ali de evoluir, inovar, pesquisar, desenvolver, porque ainda existe um paradigma para ser quebrado entre um e outro, né? Nos dois sentidos.
Você quebrou, né? Saiu da academia e foi para gestão clínica. Exatamente. Então, é muito importante essa fusão, né? Nós trabalhamos com ciência. Nós viemos da ciência. Então, é esse elo entre a academia e a prática, né? Vamos dizer assim. Parabéns, Gustavo, por ter voltado. É um grande desafio. É um grande desafio. Voltar a estar em outras cadeiras, né? E me mostrou que, assim, eu passei a admirar muito as pessoas que têm mais de uma graduação, porque voltar depois de velho, não velho, mais velho, né? Mesmo porque se eu pegar meu teste de... Não vou falar do meu teste, vou falar do meu teste hoje, eu não resisto. Eu tenho 28 anos de idade. Então, tem um post teu que me chamou muita atenção e acho que do que você comentou agora na apresentação faz sentido. Você falou que a nutrigenética mudou sua vida. Foi nesse momento do piloto não do piloto, né, mas do caso clínico do Luciano Bruno? Sim, porque eu sempre quis entender as minhas questões. E eu comecei a fazer algumas condutas, né, um pouco diferentes do que a academia nos traz. E isso foi também um grande divisor de águas na minha vida, né, das condutas dietéticas que hoje eu trabalho. E eu entendi que dentro dessas condutas, isso há alguns anos já atrás, o meu corpo evoluía bem. Só que eu vim em uma tentativa e erro, né, erro e acertos. Então, no ano passado, quando o Dr. Luciano leu o meu teste, e aquilo fez todo sentido para mim, porque as condutas que eu vinha fazendo, que eu vinha testando, era exatamente o que o meu teste mostrava. Né? E principalmente essa relação do comportamento alimentar. Eu sou filha adotiva, não tenho um histórico genético. Então, responder questões de risco cardiovascular, risco de doenças autoimunes, o risco da obesidade. Então, a nutrigenética mudou a minha vida. Que legal. Quando fala de tentativa e erro, é um pouco até polêmico discutir isso com profissionais da clínica, né? Mas eu sempre vi muito isso, por exemplo, na construção da dieta. Né? Porque qual que é o alimento que faz bem, qual que é o alimento que faz mal. E quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com hipersensibilidades alimentares, a gente viu que é um teste que ajuda muito a acertar da primeira vez. Porque a gente já exclui da dieta todos os alimentos que te inflamam, né? E já busca uma resposta clínica do paciente, uma percepção do paciente com relação a uma eliminação de sintomas ou uma melhoria de qualidade de vida já nas primeiras 2 semanas. Né? E aí eu converso muito sobre isso aqui, sobre estratégias de curto, médio e longo prazo. Então, desinflamar esse paciente com a exclusão dos alimentos que causam algum dano, a modulação intestinal, a nutrigenética, né? E aí quando me perguntam assim, mas qual que eu faço primeiro? Eu sempre penso, faz primeiro aquele que o indivíduo vai perceber a melhora mais rápida, que é a dieta de exclusão. Ela é muito rápida. Isso vem casado com toda uma estratégia de suplementação. E a segunda é fazer a modulação intestinal, que é um pouco mais lenta, né? Vai levar ali seus 3 meses, às vezes um pouco mais. E que precisa também de uma fotografia do D0 e uma fotografia depois da intervenção. E por último, fazer a nutrigenética, porque é de fato pensando nas nossas suscetibilidades e na longevidade. Né? Na tua estratégia clínica, os testes que você usa, como que você vê essa ordem? Interessante. Lá no meu consultório, a maioria dos pacientes já chega pedindo nutrigenético. Querem fazer o teste genético. Querem fazer o teste genético. Querem fazer o teste genético, porque na minha região, talvez eu seja pioneira. Né? Do centro que eu venho, né? Eu sou do sul, da região sul do sul, literalmente. Então, isso é muito novidade lá. Então, as pessoas vêm, já chegam no consultório pedindo nutrigenético. Mas já utilizei outros testes de hipersensibilidade, né? Casos de muita melhora, pessoas que às vezes vêm com as variantes de Down mesmo, né? Que tem esse processo de estaminas muito exacerbado. Eu utilizo, ofereço o teste de hipersensibilidade, então... Mas o pessoal lá, de modo geral, chega querendo fazer o genético. Chega pedindo o genético. Isso é bom, né? É uma cultura de nutrição de precisão que está começando a se tornar um pouco mais comum, né? Parte da vida das pessoas, né? Na prática, o que você usa em nutrição de precisão muda como a vida dos pacientes? O paciente, ele acaba
eles gostam... Eu trago muito da minha história para eles, e eles percebem o valor desse teste também para poder entender, porque a maioria do meu público hoje são mulheres acima dos 40 anos, mulheres que sempre tiveram dificuldade de emagrecer, e eu acho que muito elas acabam se inspirando na minha história, de querer, nossa, Thaís, como é que tu conseguiste vencer a obesidade? Como é que tu conseguiste ficar tão bem com 35 anos? Então, elas chegam buscando isso. E também, né, mulheres que chegam no consultório e dizem, meu marido vai vir consultar contigo e vai fazer também o teste genético. Então, é uma engrenagem que acaba funcionando muito bem. Trazem os filhos, porque veem, né, como que a gente consegue atuar já no começo da vida. As pessoas estão demorando 30, 40 anos como eu para fazer um teste genético, mas eu digo para eles, se eu tivesse a oportunidade do meu filho pequeno poder fazer um teste desse, o quanto que a gente poderia ter mais de assertividade. E elas trazem e levam a família. Modular desde cedo é muito mais fácil, né? Porque não é a criança ela não vai sentir o impacto, o trauma da mudança, né? Já vai ser parte daquele do comportamento que ela aprende a ter para a vida toda, né? É a mesma coisa que quem começa com esporte muito cedo, né? Não para nunca mais. Agora, ter que começar uma atividade física depois de adulto é um sacrifício bem maior. É sempre bom, né? Quando a gente fala genética e epigenética, genética a gente está falando do DNA de uma forma bem simples, e a epigenética a gente está falando da expressão desse DNA. Então, nesse exemplo aqui, quando a gente vai falar de obesidade, a gente pensa o seguinte, a genética é uma suscetibilidade à obesidade. E a epigenética é a obesidade clínica diagnosticada, perceptível, né? Então, a epigenética é o que a gente vê. E tem um gap gigante aqui, né? Tem um espaço de tempo, um espaço de tudo entre genética e epigenética, que é o que vai condicionar o nosso comportamento ao longo da vida, ou melhor, o nosso comportamento condicionando o que vai de fato ser expresso ou não, o que está suscetível ao nosso DNA e que será expresso ou não, né? E isso envolve exposição a toxinas, o perfil alimentar, questões de estresse, questões emocionais, questões ambientais. A tua experiência no manejo disso com os teus pacientes, porque você mesmo comentou que o pessoal pergunta como é que você conseguiu, mas passou por alterações que são comportamentais, suplementares, alimentação, tudo, né? Tudo. Então, esse exame eu sempre procuro explicar, né, que essas modificações, elas dependem muito do nosso ambiente, do ambiente que o paciente está inserido, do que ele se alimenta. Inclusive eu falo, né, que ele está sofrendo interação e está sofrendo ainda condições que a mãe dele expôs durante a gestação, que a avó, que a bisavó. Então hoje também a gente pega muito no pé, como eu falo, da gestante, né? Por que hoje a gestação é um momento tão importante que nós profissionais não é mais como era antigamente, né? Ah, a mãe come por 2, a mãe come o que quer, pode fazer... Não, a epigenética ela já começa dentro da barriga da mãe. Então, isso é super importante hoje falar no consultório, né? A gente falar o que é a reprogramação, porque a reprogramação, ela é um processo de desenvolvimento pessoal que o paciente vai precisar passar, dele entender que ele precisa modificar os hábitos alimentares com o que aparecer, usar a suplementação adequada, né? A suplementação também é um ponto aqui que eu quero até frisar, porque os pacientes gostam muito de tomar suplemento. Eles chegam tomando um monte de coisa, né? Thaís, é bom... Isso é bom, tomar tal suplemento é bom, eu digo, será que é bom para ti? Eu vou ter certeza disso quando eu ver o teu teste genético, né? Que ali eu tenho a certeza das variantes, das dificuldades. Teve um caso, inclusive, que até gostaria de contar aqui, de uma moça, ela tem 33 anos, e tem um histórico de anemia de uma vida inteira. Ela foi em hematologista, né? Ela foi em ginecologista, colocou Mirena para ter a privação de sangramento, né? Ela come muita carne, ela é dona de uma parrilla lá no Rio Grande do Sul e ela nunca conseguiu resolver a questão dessa anemia. E eu disse para ela, eu acho que tu tens alguma questão genética envolvida. E ela resolveu fazer o teste genético dela. Tivemos a certeza. Então, vieram aqueles alelos que fazem com que ela tenha uma tendência de anemia para sempre. E aí ela pergunta, né, Thaís, o que eu vou fazer então, já que eu vou ter anemia para sempre?
Eu digo, a tua suplementação, ela tem que ser endovenosa, nós vamos programar, cada X tempo nós vamos fazer e tá resolvido o teu caso. Ninguém mais vai te obrigar a comer feijão, beterraba, tomar suco de laranja para tentar resolver essa questão que não ia ser resolvida através da alimentação, né? Então, a gente traça condutas que são muito assertivas e a parte comportamental também que a gente fala, né? Tem pacientes como eu que são a conte lenta, aceleradíssimos, né, ansiosa, a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Depois que eu entendi isso, eu preciso de práticas para me desacelerar, que organizem essa questão que eu vim também. Então, mais nesse sentido. E fala mais do seu teste nutrigenético, o que ele te ajudou a modular o teu comportamento e a tua suplementação. O meu teste, eu vi que algumas vitaminas super importantes eu preciso tomar para sempre. Né? Os polimorfismos do complexo B, né, que controlam toda essa nossa expressão gênica, que controlam a manifestação de doenças, né? Eu preciso fazer o uso deles para sempre. E eu tenho uma característica, né, de acordo com meus exames bioquímicos, que foi muito interessante porque eu tenho uma pesquisa de autoanticorpos positiva. Eu não tenho nenhuma doença autoimune diagnosticada, mas eu tenho muitas condições clínicas que fazem com que eu seja uma candidata muito favorável a desenvolver, inclusive os polimorfismos de vitamina D, de transporte, conversão e receptor. Então, a minha vitamina D não é aquela recomendação que a gente ouve, é 2.000 unidades para todo mundo, não. A minha vitamina D, ela é uma dosagem muito maior. Eu preciso fazer um injetável de vitamina D de 600.000 unidades a cada 60 dias. Então, o meu corpo, ele tem uma demanda maior, e essa característica eu sei que ela é comum a pacientes de autoimunidade. Então, vocês vejam a importância, porque eu já estou trabalhando para prevenir. Obviamente, não estou imune, né? Muita coisa pode acontecer, mas eu já tenho conhecimento de que eu sou uma candidata muito forte. Então, trabalhando com a vitamina D, modulando o meu estresse, que eu já sei que eu sou um pouco mais acelerada, como eu falei, que são os gatilhos principais para a autoimunidade. Então, é uma ferramenta de predição de saúde, de previsibilidade do que pode acontecer, e eu já estou usando isso a meu favor. Muito interessante você falar do quanto seria interessante as crianças serem testadas desde muito jovens, né, para já começar uma vida modular, né? E isso a gente também atua um pouco, só que um pouco mais focado em doenças raras, que é teste de bochechinha. E agora, por exemplo, sensibilidades alimentares dependem do quanto essa criança foi exposta à quantidade de alimentos diferentes, né? A variedade de alimentos. Mas o que a gente tem visto também é que a modulação da microbiota intestinal em crianças faz milagres, né? Assim como, por exemplo, no déficit de atenção, na TDAH, no comportamento da criança TEA, até para a criança já em fase escolar, na melhoria do desempenho escolar. A prática, você recebe muita criança ou é mais focada na nutrição clínica de mulheres? E se crianças, você costuma fazer essas testagens nelas também? Eu trabalho em uma clínica com um neurologista da medicina integrativa, então antes dessa pós-graduação, eu também fiz outra pós-graduação no tratamento integrado de autismo e TDAH. Então eu recebo essa demanda dessas crianças também. E mexer e modular o intestino de uma criança autista, por exemplo, a gente já viu assim, ó, crianças que conseguiram, através da alimentação, junto com o tratamento, melhorarem o comportamento, conseguirem uma melhora na fala, né, ter menos irritabilidade. Então, a importância de modular o intestino para essas crianças, ele é fundamental para o desenvolvimento das terapias. Mas a criança não consegue evoluir nas terapias porque tem um intestino que está inflamado, tem muita bactéria se proliferando, né, por algum motivo. Entender o ambiente microbiano dessas crianças é super importante. Então, sempre que se falar sobre comportamento de crianças que são atípicas, o intestino ele tem que ser uma prioridade de tratamento junto com o resto. Eu concordo muito. A gente teve uma experiência muito interessante lá no Rio Grande do Sul também, com um grupo de crianças TEA, né, numa clínica de desabilidades intelectuais,
E foi muito interessante porque quando nós fizemos a testagem e a dieta de exclusão através do teste de hipersensibilidades, nós já vimos algumas melhoras ali. Mas tem um caso específico, uma criança de 7 anos, menino, que a avó trouxe e falou assim que a irritabilidade da criança diminuiu muito. E quando a gente começou a conversar e aprofundar para tentar entender o porquê dessa irritabilidade ter diminuído, porque a princípio você vai associar a exclusão do alimento, ou seja, era o alimento que causava irritação. Só que depois a gente começou a entender que essa criança há muitos meses já vinha com uma lesão na região perianal, uma lesão dermatológica, com prurido. Então, depois da dieta de exclusão, talvez pela desinflamação, a resposta inflamatória fez com que essa lesão sumisse. Então essa irritabilidade, ela vinha de fato do alimento ou ela vinha da lesão? E como a criança tinha uma dificuldade na socialização e na comunicação, ela se irritava e se tornava mais agressiva. Né? Então, na prática, eu imagino que a gente não consegue saber exatamente o que é. A gente consegue saber que é uma ferramenta e um guia para uma intervenção clínica. Na sequência, nós presenteamos essa família com o microbioma. E o pai, depois de 3 meses, foi o pai que trouxe a criança e o pai deu um feedback para nós que, assim, foi extremamente emocionante, porque ele falou, é a primeira vez em 7 anos que meu filho olha no meu olho. Então, as questões de aprendizado, as questões de agressividade, é muito interessante o que essa modulação toda consegue fazer, né, com o comportamento das crianças. E da parte genética, vai além das doenças raras, né? A gente, entendo eu que modular essa criança, às vezes não tem uma percepção muito imediata, mas vai evitar que aconteça alguma coisa para a vida, né? Com certeza. Eu tive um caso muito parecido com esse de vocês, de uma avó que levava essa menina em consulta também, uma criança que está no espectro autista, e é uma criança não verbal, né? Uma criança nível suporte 3. E quando nós fizemos esse teste também de exclusão, depois em consulta a avó retornou e muito grata, né, dizendo assim, a Laurinha é outra criança depois da exclusão desses alimentos. Hoje a gente consegue levar ela em um restaurante, a gente consegue levar ela para passear, para caminhar na rua. Então, assim, parece tão simples isso para nós, mas o quão importante é para a família esse momento, né, de conseguir junto dessa criança utilizando uma ferramenta para servir essas pessoas. Porque na prática é a terapia. Né? A terapia da intervenção dietética, é a terapia da mudança comportamental e agora pulando das crianças para mulheres pré e pós-menopausadas, né? Porque ali também imagino ser um desafio grande, né? Não só com relação à suplementação, com relação à reposição hormonal e o controle, o manejo todo dessa mudança, mas como funcionam para você as testagens durante essa fase? O climatério e a menopausa é um outro mundo que eu descobri dentro da nutrição, porque são muitas variáveis sendo modificadas em uma mulher e existe ainda muita desinformação sobre essa fase da vida. Muita desinformação. Então, eu sempre procuro explicar que são muitas coisas acontecendo, a perda hormonal, a perda de massa óssea, a perda de musculatura, a modificação corporal, né? Muitos dos genes, por exemplo, que vão aparecer no nutrigenético, que falam, o da adiponectina mesmo, é um dos genes que vai ser muito manifestado com a queda hormonal. As mulheres chegam e me dizem, ai, Thaís, mas eu nunca tive esse corpo que eu tô tendo agora, meu abdômen tá aumentando de tamanho, né? E eu digo, o grande sinalizador da nossa genética desfavorável, ele é o processo de envelhecimento, né? Então, para as mulheres acima de 40 anos que chegam hoje no meu consultório, entender que elas têm essa genética de ter mais gordura abdominal, ter uma genética de aumento de perda de massa mineral óssea, que é tão importante, a osteopenia e a osteoporose, elas são corriqueiras de consultório, né? Então, a gente trabalha hoje as mulheres que querem esse exame, que querem se conhecer, a própria alteração de intestino também, né? Pela oscilação hormonal, com a perda de progesterona. Então, conhecer a genética, saber o que vai acontecer daqui para frente é uma predição de longevidade. A gente quer atuar. Depois dos 40 anos, a gente já está pensando na longevidade.
É o pessoal que chega no meu consultório querendo fazer nutrigenética ou outros testes, eles querem saber como viver mais e melhor. A gente não fala mais, eu quero durar 100 anos aqui. Não, já preocupados com qualidade, né? Com qualidade de vida. Pensando em qualidade. O que eu preciso fazer para ter mais qualidade de vida nos anos que me restam aqui na face da Terra? É viver mais, mas viver bem, né? Até porque viver mais, mas cheio de problemas de saúde, é mais um fardo do que um privilégio, né? Com certeza. Então, essas ferramentas que a gente usa é para atuar dentro da longevidade, porque todos nós estamos envelhecendo, né? O processo de envelhecimento a gente não para, mas a gente pode intervir muito na longevidade, em viver bem, em viver mais e melhor, e essas ferramentas estão aqui para nos ajudar. E a ajuda dessas ferramentas, ela vai em que sentido? Em todos eles? Na suplementação, na reposição hormonal, na mudança de comportamento? Principalmente, primeiro na conduta dietética. Conduta dietética depois dos 40 anos, a mulher 40 a mais, ela precisa entender que ela tem que viver no... A alimentação, ela não é uma opção depois dos 40. Ela é uma obrigatoriedade. Então, tem muitas mulheres, quando eu vejo o exame que vem lá, o gene do FTO, o gene da obesidade, eu digo, a partir daqui, a tua vida, ela é low carb, ela é jejum intermitente, ela é dieta cetogênica. Se ela não é, eu atendo mulheres da vida real. Eu não atendo maratonistas, né? Eu não atendo mulheres que são atletas, mas a grande maioria das mulheres que tem essa genética desfavorável para a obesidade precisa entender que o contexto de alimentação é outro. E não tem como a gente voltar para trás. É isso aí, é o que é. E a suplementação também, né? Então, a gente fazer uma suplementação personalizada para essa mulher acima dos 40 anos, porque elas querem usar tudo. Na internet hoje muita coisa é vendida. Isso é bom, isso aqui é bom para os hormônios. E eu vejo que as mulheres dessa fase são muito carentes de informação, carentes de atenção, de resolver o problema, literalmente. Então, também esse laudo, eu como trabalho junto de um neurologista e de uma ginecologista, esse laudo ajuda. Olha, essa mulher vai ter uma dificuldade em dormir à noite. Ela veio com um clock alterado. E aí, soma isso ao climatério e menopausa, vira uma bomba relógio e não dorme nunca mais. Não é para treinar à noite, não é para tomar cafeína, tu metaboliza lento cafeína. Então, são explicações super importantes para melhorar a qualidade de vida dessa mulher. E uma mudança de comportamento que a ferramenta diagnóstica, o laudo escrito, deve te ajudar muito na adesão. Porque, assim, mudar porque minha nutricionista, porque meu médico, porque alguém está dizendo que eu tenho que mudar é uma coisa. Mudar porque está escrito no meu teste genético e gravado no meu DNA, acho que deve abreviar muito a percepção do paciente em relação às mudanças. Né? Muito porque, eu digo, o que está aqui, eu vou te apresentar para ti mesma de uma outra forma, eu falo para o pessoal, né, quando chega para essa leitura do teste. Então, o que está aqui é o que está dentro do paciente, não tem como a gente modificar. Thaís, eu vou repetir esse teste daqui a um tempo para ver se ele melhorou. Não vai repetir. Esse teste é feito uma vez na vida e a gente vai trabalhar em cima dele a partir de agora. Então, é a comprovação do que a gente precisa intervir de conduta. Essa comprovação também leva a um melhor entendimento da conduta em medicação, né? Um exemplo que a gente tem visto muito e muita publicação sobre isso, eu recentemente até publiquei no LinkedIn um artigo científico publicado na JAMA e falando sobre os benefícios do uso da semaglutida. E aí eu postei e comentei ali, é para todo mundo? Porque o que a gente vê tem mutações, tem variantes que a gente identifica no exame nutrigenético que vão aumentar uma suscetibilidade pancreática. E aí o que a gente vê que no uso da semaglutida e das outras medicações para controle de peso, aumenta a bilase, né? E inflama, de fato, pode desencadear uma pancreatite. Eu vou usar um pouco... Tem uma experiência que foi interessante sobre isso. Quando eu fui para essa aula, né, por caso clínico, eu comentei que eu havia usado a semaglutida e que eu não sentia absolutamente nada de efeito colateral. E eu descobri que as minhas alterações de MC4R, de receptor de leptina, eram fatores que diminuíam muito a minha saciedade.
Então, eu sou uma paciente que tenho a indicação de fazer o uso da semaglutida. Por quê? Porque ela me coloca dentro de uma normalidade. Eu sempre tive uma fome absurda. Eu sempre comi muito mais do que um homem, por exemplo. Quando um paciente chega e me diz, eu como um ovo de manhã, eu já fico olhando, né? Eu digo, mas não pode ser possível. Um ovo? Eu preciso comer 3, no mínimo, para me sentir saciada. Então, o uso da semaglutida também foi uma explicação, né? Pode ser uma justificativa para as pessoas que têm essas variantes como eu tenho e justificar o uso, né? Porque o uso indiscriminado é o que a gente vê hoje. Então... E aí vem o aumento também das reações adversas, né? Um outro teste que a gente lançou recentemente, finalzinho do ano passado, foi a dosagem e o cálculo do índice de ômega 3 e ômega 6. E tanto se fala, assim, acredito que suplementação de ômega 3 é quase para todos, né? Praticamente para todos. E muitas vezes, assim, a gente faz a suplementação primeiro para melhoria das questões cognitivas e para proteção cardiovascular. E esse teste ele vem trazer exatamente a falha, a diferença no índice do ômega 3 com ômega 6, o potencial que ele tem de perder o seu poder anti-inflamatório e passar a ter um poder pró-inflamatório cardiovascular. E a minha provocação ela sempre fica, né? Aquele paciente onde a estratégia dietética já foi incluída, a estratégia de reposição e suplementação também, mas esse paciente continua inflamado. A gente ainda tem um outro mundo para pesquisar. É o mundo da metabolômica, o mundo do índice de ômega 3 e ômega 6, o índice das toxinas, principalmente aquelas provocadas por fungos. Sim, a metabolômica eu acho que ainda vai explicar também, né, muitas respostas que a gente procura, porque a gente está avançando, né? Nós estamos trabalhando com os genéticos, com o microbioma, mas eu acho que muita resposta vai vir também através da metabolômica. Então, eu acredito que os profissionais precisam estar munidos dentro de consultório para entender todo esse cenário, né? Porque cada paciente é único. Né? Não adianta a gente prescrever o ômega 3, o senhor tem um caso cardíaco, vamos prescrever um que é rico em EPA. Será que ele é bom realmente? Será que está fazendo o efeito que deveria? Né? E o ômega 3 hoje é vendido como um medicamento, um suplemento comum, né? Todo mundo toma. Então, acho que o entendimento de todas essas áreas é muito importante para precisão. E com foco só, muitas vezes, no EPA e no DHA. E assim, a reposição ou a suplementação com ômega 3 vai muito além desses dois. Né? Quando a gente fala muito em longevidade, vem a questão do viver bastante, né? Aí vem o health span, que é viver bastante e viver bem, né? E agora eu já estou trazendo uma provocação nova aqui com a Testify, que é o viver bastante, viver bem e ficar mais jovem. A gente começou também um teste que nós lançamos no finalzinho do ano passado, que é o teste de glicanos. Então nós avaliamos os glicanos, são 5 índices de glicanos que vão calcular a idade biológica. Então, durante muito tempo se falou sobre o comprimento dos telômeros, né? E a teoria dos telômeros ela caiu, mas ainda continua como um dos 13 fatores de envelhecimento. E os glicanos são um dos que tem a maior cobertura. Então, através de um diagnóstico e do entendimento da perda dos glicanos ao longo da vida, isso nos envelhece e nos deixa mais suscetíveis a algumas doenças inflamatórias. Aí eu brinquei no começo porque eu fiz o meu, e eu no auge dos meus 44 anos tenho 28 anos de idade biológica. E foi extremamente interessante porque fazia todo sentido, eu já esperava um resultado assim, visto que há 1 ano e meio eu estou extremamente rigoroso com relação à minha dieta, com relação à atividade física e com relação à suplementação. Então eu já esperava que desse essa queda, né? Tanto que do ano passado para cá, foram praticamente 12 quilos, né, de perda. Então isso também, e outra, né, a obesidade ela é uma doença inflamatória. Então isso também se refletiu na minha idade biológica. Então esse é um novo teste, a gente começou a trabalhar com esse teste agora. A percepção do paciente também de que, peraí, eu tenho 40 anos, mas a minha biologia está dizendo que eu tenho 50, 55, também é um fator de trazer esse paciente para uma maior adesão ao tratamento e buscar longevidade, saúde e talvez ainda parecer mais jovem.
Não, e achei fantástico porque o paciente ainda pode ter certeza se a conduta que ele vem tomando está adequada para ele, né? Porque tem tudo isso. Então, daqui a pouco o paciente até se cuida, né? Como a gente vê, faz dieta, faz treino, suplementa alguma coisa, mas pode ser uma ferramenta para dar a certeza se o caminho realmente está correto. Já quero coletar o meu, eu quero sair daqui hoje coletando o meu. Quero saber se a minha conduta também está certa, né? Porque eu também sou uma egressa da vida inteira tentando entre erros e acertos, né, de cuidados, então... E esse teste, para mim, ele foi muito interessante, porque um dos indicadores, ele apresentou o risco, a ocorrência de uma suspeita autoimune. E eu já faço o manejo do Hashimoto. Então, ali já matou uma das condições clínicas. E aí, depois, num outro indicador, veio uma condição clínica orientando a pesquisar sintomas gastrointestinais. E assim, doença autoimune nunca vem sozinha, né? Então eu já tenho a minha segunda, eu já descobri qual que é a segunda para chamar de minha, que é a gastrite autoimune, a gastrite eutrófica. Então deu positivo para células antiparietais, para células parietais, e foi, assim, também já faço o manejo dela. Então, por fazer o manejo, ele identificou que o risco está ali, ele identificou que a condição está ali, só que por fazer o manejo, meu cálculo de idade foi lá para baixo. É bem interessante. Foi assim, a vontade de fazer a cada 6 meses só para ver se está preservando a idade, né, a idade biológica. Bem interessante o exame. Mas deixa um recado para quem nos assiste, tanto para profissionais quanto para pacientes, principalmente com relação à nutrição de precisão, com relação ao uso das ferramentas e a importância desses recursos. Bom, primeiramente eu vou falar como profissional. Fica o meu apelo aqui aos colegas. Eu sempre digo, já fui professora acadêmica, eu digo, sejam os seus primeiros pacientes, sejam incansáveis, busquem alternativas, se usem como um objeto de estudo também, porque é a partir disso, a partir desse nosso encontro profissional, dessa nossa busca, é que a gente consegue encontrar o nosso propósito da nossa profissão e conseguir ajudar outras pessoas, usar essas ferramentas que estão aqui para servir pacientes, para a gente ajudar outras pessoas, né? Busquem conhecimento, estejam nos grandes centros, que hoje nós temos acesso. Me sinto muito grata de estar aqui dentro de uma grande empresa que colabora para a saúde de tantas pessoas no mundo, no Brasil inteiro. Então, eu saí lá do Sul para vir aqui para o centro de São Paulo, atrás de conhecimento, atrás de levar o melhor para os meus pacientes, o que tem de mais moderno, de inovação. Então, os profissionais devem sim buscar e os pacientes devem questionar o profissional. Sempre questionem o profissional que está atendendo vocês. Olha, eu gostaria de saber o que é isso, o que são, porque é só assim que a gente vai fazer essa provocação para que os profissionais busquem esse conhecimento, né, e queiram também fazer essa entrega tão completa que a gente faz dentro do consultório. E para os pacientes, também vão ao encontro desses profissionais que estão atrás, que estão tentando melhorar, né? Eu vim de uma trajetória acadêmica, eu poderia ter parado lá atrás achando que eu sei tudo, né? Mas na realidade eu só vou parar de aprender no último dia da minha vida. Então, venho aqui, aprendo com vocês, faço pós-graduação, a gente vai para outra pós, usa esse conhecimento técnico, vem aqui aprender com outras pessoas. E eu acho que vocês devem procurar profissionais que estão querendo também esse propósito junto de todo mundo, entender que cada paciente é único. Não aceitem essa história de que emagrecer é comer menos e gastar mais. Que toda dieta funciona para todo mundo. De que todo suplemento é bom para todo mundo. Não é. Hoje a nutrição de precisão, a medicina de precisão está aqui para olhar para vocês com um olhar único e ver quais são as tuas dificuldades, o que é bom para ti, para o teu tratamento. Então, cobrem isso dos profissionais que vocês estão assistidos. E o nosso objetivo aqui é exatamente
usar essa ferramenta, o benefício das redes sociais, dos podcasts, exatamente para levar o maior número de informações. Nosso propósito é trazer inovação, tudo aquilo que tem de mais inovador em saúde, trazer para o Brasil. E a gente tem cumprido com esse propósito e informando através desses canais de informação. Então, muito obrigado. E se esse conteúdo foi importante para você, foi interessante para você ou para alguém que você conhece, não esquece, curte esse conteúdo, compartilha esse conteúdo e principalmente comenta, coloca as suas perguntas ali para que a gente consiga conectar aqui com a doutora Thaís também e com o nosso time aqui na Testify. Obrigado, até a próxima.